cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grato ao Senhor Deus por mais uma vez poder estar aqui para comentar mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. Desde já quero agradecer a todos os irmãos, porventura amigos que nos assistir, acompanhar essa escola dominical, que será de grande bênção. Quero já proferir a Deus uma palavra de oração. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede, estar aqui, poder comentar mais uma escola bíblica dominical. Senhor, que esta palavra possa ir de encontro aos corações, ó Deus, e alimentar, e falar, e limpar, e purificar. Ó Deus, a Tua palavra é poderosa. Eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo permaneça comigo neste momento, me dando inspiração para transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra àqueles que estarão nos acompanhando, nos ouvindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por esta rica oportunidade. Te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, nós vamos então aqui já dar o início. Nós iremos ver um assunto, estudar um assunto que fala sobre a ética da santidade. O título, o tema do nosso assunto, da nossa lição é a ética da santidade. É um tema muito importante, de grande relevância, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem a santidade não teremos condições de alcançar os céus. Então, por isso, quero dizer a todos os irmãos que com certeza irá nos acompanhar nesta aula da escola dominical, que preste bastante atenção nesse assunto, que é 100% bíblico. Nós vamos ler o texto aqui, que baseia esse estudo, que encontra-se lá em Pedro, 1 Pedro, primeira carta, o epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Quero chamar a atenção dos irmãos para essa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, que nos diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, e o último: porquanto escrito está. Olha aí a recomendação da palavra de Deus a nós: sede santos, porque eu sou santo. Isso é Deus, na instrumentalidade do apóstolo Pedro, nos trazendo aqui essa séria recomendação da parte de Deus, e Deus falando: sede santo, porque eu sou santo. Essa é a recomendação de Deus para nossas vidas, é que possamos ser santos. Pois bem, o versículo-chave desta lição, desse assunto, é exatamente esse. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Sede santos, porque eu sou
santo, diz aí a parte B do versículo. O versículo todo diz: porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo, diz o nosso Deus. Isso aqui são palavras do nosso Deus. Eu quero só relembrar os irmãos, nós estamos nessa trimestre, nessa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, estudando sobre o tema geral dessa revista, diz o comportamento do crente. O comportamento do crente. Todas as lições já foram 6 ministradas, né? Já foram ministradas 6, essa aqui é de número 7, e todas elas, as que já foram ministradas, essa aqui que vai estar sendo ministrada agora, e as demais que ainda irão, que vão ser administradas, todas elas nos chamam, né, a atenção sobre o nosso comportamento como cristão. Isso é importante. Nosso comportamento, ou seja, a forma que eu estou andando, me portando diante de Deus como cristão. A minha conduta, meus atos, pelos meus feitos, isso, né, faz com que eu demonstro o meu comportamento como cristão. E cabe cada um de nós, irmãos, avaliarmos todos os dias, ou seja, todos os momentos da nossa vida, qual tem sido o meu comportamento diante de Deus. E nós vamos, óbvio, né, lógico, que nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé, e é nela que extraímos, né, irmãos, através da palavra de Deus que nós somos norteados, ou seja, somos ensinados. A Bíblia é uma bússola, ela nos orienta. Aqui nós encontramos qual deve ser o meu ou nosso comportamento como cristão. É na palavra de Deus. E é isso que essa revista no todo está nos trazendo. Olha o tema hoje: a ética da santidade. O que é ética? Precisamos entender. Às vezes é falado, né? Muitas pessoas com certeza sabem o que significa a ética, mas é muito bom nós sabermos que ética é um conjunto de regras, preceitos de valorativo, né? Conjunto de regras, preceitos de valorativo e moral de um indivíduo, né? Seja individual, cada um pessoalmente nós precisamos ter, né, usar da ética, ter ética, e também a de um grupo social e de uma sociedade, entendeu? Então o que é ética? Vou repetir, ética, que tem tudo a ver, aqui o tema da nossa revista é a ética. Eu tenho que entender o que é ética para que eu possa entender o que, né, esse ensino aqui vai me transmitir, para que eu possa cumprir, obedecer, praticar. Coisa que é a mais importante na nossa vida é a prática. É quando nós lemos, ou quando nós ouvimos, ou quando nós aprendemos a palavra de Deus, praticar. Aí vamos partir para prática. Isso é fundamental na nossa vida espiritual. Então, ética é um conjunto de regras, preceitos de valorativo e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, eu como indivíduo, eu preciso pautar pela ética. E também como faço parte de uma sociedade que é a igreja, né, de um grupo social que forma a igreja, eu preciso praticar a ética. Que a Bíblia Sagrada é que cita as regras, é que cita, irmãos, os preceitos da comunidade cristã ou da igreja de Cristo. Nós encontramos na palavra de Deus todo o ensinamento, toda a lei, todos os preceitos, regras, nós encontramos aonde? Na Bíblia Sagrada. Então, eu preciso ter o critério de observar as Sagradas Escrituras, porque nela, com certeza, se eu meditar, se eu tiver o critério de observar
a Bíblia Sagrada, com certeza praticarei a ética de uma forma correta como cristão, como igreja nessa terra. Nessa terra. Então, ética é um conjunto de regras e preceitos. E preceitos que vai me citar valores quanto moral, né? Principalmente o moral e em outros aspectos que eu preciso, que nós precisamos. E isso que nós vamos ver aqui nesse estudo tão importante. E quando? Qual que é o objetivo dessa lição? Qual que é o alvo a ser atingido na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? O alvo desse assunto, baseado lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16 que lemos, existe um alvo, nós entendermos a necessidade de lutar para ter uma vida de santidade verdadeira. Mais uma vez eu volto a dizer, isso nós encontramos na palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. Transmitindo a palavra. Volto a dizer, todos os outros assuntos que já vimos também tem tudo a ver, irmãos. Nos ensina, porque é a palavra de Deus, a buscarmos, a praticarmos ou termos uma vida de santidade de uma forma verdadeira. Verdadeiro. O cristão precisa ser verdadeiro. Nós precisamos sermos verdadeiros em Cristo ou diante de Jesus, porque falsidade até então para Deus não funciona. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enrolar, embromar Deus, tapear a Deus. Um palavreado bem comum, né? Que todos conhecem. Ninguém consegue. Então, irmãos, como um cristão, nós precisamos ser verdadeiro. E nós encontramos isso na Bíblia Sagrada. Encontramos. A santidade, irmãos, tem por finalidade revelar aos homens o seu estado real. Nós vamos ver que, da mesma forma que a santidade vai revelar, nos revela, né, o que somos no estado real, ela traz também, né, no estado real, pecaminoso, mas ela traz também, ela propõe o padrão que deve seguir. É através da santidade. Nós vemos o padrão que nós devemos seguir através da santidade. E a Bíblia nos norteia ou nos mostra o padrão, ou os padrões, né? Ou os padrões. O que é isso, padrão? O que significa? O que é? Todo mundo fala padrão. O que é? Grandeza, modelo. Ou seja, aquilo que serve, de uma forma bem fácil de entender, padrão é aquilo que serve para ser imitado como modelo. Isso é padrão. Às vezes alguém fala, não, vou fazer isso assim, eu quero padrão. Aí põe o modelo. O modelo está aqui, para fazer tudo nesse padrão aqui. Então isso é padrão. Como nós como cristãos que somos, de que forma temos sido padrão para o mundo? Porque Jesus nos chamou para ser o modelo. E esse modelo nós copiamos de quem? De Jesus Cristo. E através de copiar de Jesus, assim como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo se referiu aos irmãos e sendo meus imitadores. Porque Paulo imitava Cristo. Paulo é aqui um grande exemplo como modelo. Paulo falou assim, olha, eu sou modelo. Me imita, porque aí vocês vão estar imitando a Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Nós não devemos fugirmos e querer tirar de nós esta responsabilidade. Porque muitas vezes se pegam, não, tem que olhar só para Jesus, só para Jesus. Não, irmãos, aliás, nós devemos olhar para Jesus, mas eu não posso me esconder atrás disso aí, para ter uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e dizer que as pessoas não olhem para mim, mas olhem para Jesus. Nós precisamos ser modelo, nós precisamos ser padrão nesta terra. Deus nos chamou para isso. Ao copiar Jesus, que é o verdadeiro padrão, que é o verdadeiro modelo, né? Verdadeiro modelo que serve para todos nós, com certeza. Ao nós imitarmos Jesus, também nos tornamos modelo. É assim. Não adianta querer arrumar desculpa, ter uma vida aí de qualquer jeito, como crente, e ainda usar essa questão.
Não devemos olhar só para Cristo, só para Cristo, né? Querendo arrumar uma desculpa para ter uma vida de uma forma que não deveria diante de Jesus. Não, se eu copio a Jesus, se eu sou cópia de Cristo na minha vida espiritual, com certeza servirei de modelo para as outras, ou para alguém, Isso é ser padrão. Padrão. E outra coisa, né? A qualidade ética da santidade, entretanto, é o aspecto sobre a qual o termo é aplicado mais comumente para Deus. Por que para Deus? Nós vamos ver aqui. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus. A excelência moral de Deus, a santidade. Porque Deus, verdadeiramente, Ele é santo. E nós só nos tornamos santos, né? Só nos tornamos santos se realmente nós andarmos com Deus. Andarmos com Deus. Nós temos exemplo na Bíblia, no comecinho da Bíblia, de um homem chamado Enoque, que a Bíblia diz que ele andava com Deus e Deus o tomou para si em vida. Porque aquele homem tinha uma vida tão íntima com Deus, ele era tão copiou tanto de Deus, que Deus o levou para si, Deus o transladou, Deus o recolheu em vida e levou para o céu. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E eu só terei condições de ser santo, se eu copiar de Deus. Né? Tudo bem. Bem como sua liberdade. Olha, vou repetir. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como sua liberdade de toda e qualquer limitação, em sua perfeição moral. Deus é perfeito. Nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Portanto, é o padrão da pureza ética de suas criaturas. Deus é o padrão. Por quê? Somente Ele serve para ser o padrão de santidade para nós, que somos as suas criaturas. E nós vamos estudar alguns padrões nessa lição, alguns padrões da ética da santidade da vida cristã. Da vida cristã. Então, continue prestando atenção, que nós só estávamos aí na introdução. Então vamos lá ao primeiro tópico dessa lição. Temos aqui, me parece que 4 tópicos. Eu creio que não ultrapassarei o tempo que sempre temos tido, né? Sempre temos mantido aí um tempo aí de 60 minutos para comentarmos esses assuntos da escola dominical dessa revista. Primeiro tópico, então, voltando aqui, qual é o tema da nossa lição? A ética da santidade. Existe uma ética, né, para praticarmos a santidade. Existem preceitos, existem regimentos, leis, regras, para que eu possa, então, andar na santidade. Tem um caminho a ser seguido. E eu preciso observar, e nós vamos ver aqui no primeiro tópico, como adquirir o padrão de santidade. Como adquirir o padrão de santidade? O que é padrão? Aquilo que serve para ser imitado. Como eu vou adquirir esse padrão para que eu possa servir, né, para alguém me imitar, para ser imitado? Como? Né? Como que eu vou fazer? Ah, pastor, não sei o que fazer. Como que eu vou fazer para me tornar modelo ou padrão ou servir para que alguém me imite? Como? Aqui, primeira coisa, a palavra, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem o efeito. Então nós vamos encontrar, né, irmãos, a santidade pela palavra de Deus. Primeiro pilar aí,
para mim, ser padrão ou adquirir esse padrão de santidade é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Jesus falou lá em João, no Evangelho, capítulo 15, versículo 3, eu quero ler aqui com os irmãos, capítulo de número 15 do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra de Deus que traz essa purificação, eu encontro na palavra de Deus, para que eu possa então ser padrão, eu possa adquirir o padrão de santidade. É aqui, irmãos, na palavra de Deus. É lendo, é meditando nela, é praticando. Não tem outro método, não tem outra forma de eu adquirir um padrão de santidade ao ponto de servir de modelo neste mundo, a não ser pela palavra de Deus. Eu adquiro pela palavra de Deus o padrão de santidade. Agora vamos ler também lá em Efésios, capítulo de número 20, capítulo de número 5 de Efésios, capítulo número 5, versículos 26, versículo 26 do capítulo 5 de Efésios, que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é a palavra que nos purifica. Quer, meu irmão, quer adquirir o padrão da santidade? Começa pela palavra, porque é ela que limpa, é ela que purifica. Outra coisa, em segundo lugar aí, a palavra tem efeito restaurador. É a palavra que restaura, ela purifica, ela restaura, né? Também nós podemos adquirir o padrão da santidade através do que? Do sangue de Jesus. Primeiro, conhecemos a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, ou te restaurará. Através da palavra eu vou conhecer, vou saber também que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É através do sangue de Jesus Cristo eu vou entender que há uma nova aliança através do sangue de Jesus, e eu preciso aceitar essa nova aliança. Mas como saber disso? É através da palavra de Deus. Então, santificado pelo sangue de Jesus, nós conseguimos a santificação também pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus. Adquirimos também confiança pelo sangue de Jesus. Em terceiro lugar, somos também santificados pela Trindade. Pela Trindade. Passamos a conhecer pela palavra o Pai. Quer conhecer Deus mesmo? Alguém poderá dizer: como acreditar em algo que eu não vejo, não sei, não conheço? A Bíblia revela-nos a Deus. Se queremos saber tudo sobre Deus, conhecer Deus, é pela palavra, pelos feitos que o Senhor Deus fez. Tudo está registrado aqui na sua palavra, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós então conhecemos o próprio Deus através da sua palavra. Ele nos revela através da palavra. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, porque aqui vemos e conhecemos o Pai, conhecemos o Filho e conhecemos também o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Trindade. Nós alcancemos a santificação pela Trindade. E isso nós vemos, irmãos, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Mais uma vez, então, quer adquirir um padrão de santidade? Como adquirir? Nós adquirimos, santificado pela palavra de Deus, santificado pelo sangue de Jesus, santificados pela Trindade.
pela Trindade. Pela Trindade. Então é isso que nós vimos aí no primeiro tópico. Segundo tópico. Agora, né, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Deus, né, ou seja, Jesus Cristo, quer em nós, ou quer que nós possuamos um padrão que Ele espera. Qual é? Qual é o padrão? Ou seja, como eu posso andar diante de Deus, ao qual posso servir como modelo, eu posso ser imitado. Aqui, ó, o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Tem como nós estamos estudando sobre o tema aqui, a ética da santidade, então tem preceitos que eu preciso seguir para que eu possa adquirir ou ter esse padrão ao qual Deus espera na minha vida como cristão. Primeiro, separar-se para Deus. Primeira coisa, eu devo separar-me para Deus. Isso tem tudo a ver com santidade. O que é santidade? O que é santificação? É separação. É separar do pecado. É fugir dos padrões ou dos padrões do mundo, que não serve para Deus. Porque de lá nós já vimos, saímos do mundo e nos tornamos uma nova criatura. O nosso padrão é outro. Aquele padrão que tínhamos quando servíamos o mundo, quando estava no pecado, quando éramos escravos do pecado, aquele padrão já não serve mais. Hoje nós servimos a Deus e precisamos ter esse modelo, o modelo que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa, eu tenho que separar. A razão de que Deus não usa certas pessoas está no fato de que não se separa para Ele. Essa é a razão. Porque às vezes Deus não te usa, não nos usa, é porque não separemos para Deus. Não deixemos as coisas que aborrecem o Espírito Santo de Deus, que entristecem o Espírito Santo de Deus. E isso interfere na nossa vida espiritual e faz com que Deus não nos use, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não mistura em hipótese alguma com o pecado, com a imundícia. Não há comunhão entre Deus e o pecado, entre o Espírito Santo e o pecado. Então, é o modelo, é o padrão que nós precisamos. O padrão de santidade que Deus espera na nossa vida é que nós nos separemos para Ele. Nos separemos para Ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18, está escrito: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Deus falando à igreja em Corinto, usando a boca do apóstolo Paulo e dizendo essas palavras. Vou ler aqui na minha versão, em outra versão aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 17 e 18. Preste atenção, isso aqui não é palavras simplesmente do pastor Luiz. Olha o quanto isso aqui, irmãos, é sério. Vamos ler. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para mim me tornar filho, o que Paulo está dizendo? Para aqueles irmãos em Corinto, se tornar filhos de Deus. Houve aqui a recomendação, eles tinham que fazer alguma coisa. Paulo estava exortando aos irmãos em Corinto sobre a santidade, exatamente o que estamos estudando, a ética da santidade. Estava faltando a ética da santidade entre os irmãos em Corinto. Eles não estavam servindo, talvez, como padrão algumas coisas. Eles ainda não haviam deixado da vida velha. E queria, quem sabe, mão dupla diante de Deus. Irmãos, para servirmos a Deus é mão única.
Não existe esse negócio de querer servir a Deus e servir o mundo ao mesmo tempo. O padrão é único, o padrão é o padrão de Deus. O modelo é o modelo de Deus. E Deus falou assim, sede santo porque eu sou santo. Então esse é o padrão de santidade, o padrão de santidade de Deus. Não é eu que determina o padrão, já está determinado por Deus. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, exortando os irmãos em Corinto, que com certeza precisaria de rever algumas coisas, estavam misturando com o ímpio, né? Estava tendo algumas coisas, estava se prendendo em julgo desigual. Se você ler um pouquinho acima, ou se você ler a partir do versículo 11 até o versículo de número 18, você vai entender o que aqueles irmãos estavam fazendo. Estava havendo mistura com ímpio, fiel. Não há comunhão entre o fiel e o infiel. Não existe. Então, irmãos, por que hoje muitos criam, né, argumentos, quer se argumentar da forma de ser crente? Quer ser crente? Sim, tudo bem, mas quer andar em parceria com o mundo, com os infiéis, quer praticar algo que desagrada a Deus. E isso não é ser santo. O apóstolo Paulo foi muito claro aqui, falando assim, ó, pelo que sai do meio deles. Sai do meio deles. Havia, né, estavam se misturando. E sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Depois que fizer, é isso. A santidade, ser santo é isso. É deixar as coisas imundas, as coisas que não agradam a Deus. Não há que concórdia entre o fiel e o infiel. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma comunhão há. Porventura, Jesus falando, né, pode jorrar de uma fonte só dois tipos de água? Não. Uma fonte, ou a água é doce e potável, ou a água é saloba. Não sai de uma fonte duas águas. Então não existe mão dupla, irmão, na caminhada da fé. Né? Se é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. É assim diante de Deus. Não há meio termo, não há como a Bíblia registra a igreja de Laodiceia, aquele povo que era morno. E lá ficou muito claro, os mornos serão vomitados da boca de Deus. Então, o padrão é o padrão de Deus. Ser santo da forma que Deus exige. E isso eu preciso fazer o que em primeiro lugar? Separar para Deus. E não existe separação para Deus se eu não me abster do pecado, das coisas que desagradam. E santidade é exatamente isso, é separação. Segundo lugar, dedicar-se a Deus. Primeiro, separar-se para Deus, o padrão de santidade que Deus espera de mim, de você, das nossas vidas, como cristão. Segundo lugar, dedicar-se a Deus. Eu preciso dedicar. Dedicação é algo que fazemos ao oferecer a nossa vida a Deus como sacrifício agradável, que é vivo e santo. Isto é ato voluntário. Eu preciso fazer com toda voluntariedade, não forçado, não obrigado, não porque alguém está me obrigando, não, mas é voluntário. Eu preciso dedicar a Deus de forma voluntária. Preste atenção, porque muitos hoje tem sido faltoso. É fácil nós faltarmos com esse esse quesito, com esse preceito aqui de separar-se, de ter uma vida dedicada diante de Deus. Para mim dedicar a Deus, eu preciso, né, em certos momentos, com certeza, sacrificar. Eu tenho que ser capaz de colocar qualquer coisa, por mais importante que seja nessa vida, irmão, acima das coisas de Deus. Hoje está simples, né? Por quase nada nós deixamos de fazer algo para Deus e vamos fazer a outra coisa. Que se eu fizer assim, que dedicação é essa? Que dedicação exige, né, sacrifício,
exige, irmãos, algo que eu preciso fazer. Tem muitas coisas que nós dedicamos em tantas coisas aqui nesse mundo, nessa vida, mas talvez quando é para dedicar para Deus, dedicar na oração, dedicar no jejum, dedicar na leitura bíblica, dedicar a vida no todo a Deus, aí que é o problema. Que é o problema. Quantas vezes nós estamos passando um momento difícil, presta atenção, quantas vezes nós deixamos de ir ao culto no templo por nada, por praticamente nada. Aí hoje nós estamos sentindo a falta que isso está nos fazendo. E muitos estão reclamando. Não, Deus está nos dando uma lição. Vamos prestar atenção, Deus está te dando uma lição, nos dando uma lição, porque às vezes não valorizamos quando tínhamos a liberdade. Isso foi nos tirado. Estamos sentindo falta. Isso é muito ruim, essa situação, muito ruim. Mas precisamos rever isso. Que daqui a um dia nós vamos voltar. Será devolvido o direito de nós cultuarmos a Deus no templo. Aí vamos ver se realmente nós vamos valorizar da forma que precisamos. Se nós vamos dedicar a ir ao culto. Isso é uma dedicação. Uma das dedicações que precisamos ter. Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Outra coisa, o passo da fé em Deus. Eu preciso separar-se para Deus, eu preciso dedicar-se a Deus, eu preciso dar um passo da fé em Deus, eu preciso caminhar a cada dia. Então, esse é o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Padrão. O que é padrão? Aquilo que serve para ser imitado como modelo. É a Bíblia Sagrada, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso padrão ao qual devemos imitar. É isso. Amém? Então vimos aí o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Separar-se para Deus, dedicar-se a Deus, o passo da fé em Deus. Nós temos que caminhar, cada dia andar diante de Deus. Terceiro tópico diz: o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão. O padrão de integridade. Integridade tem tudo a ver com verdade. Característica daquilo que está inteiro. Plenitude, inteireza. Isso é quando a pessoa fala fulano de tal é íntegro. É porque ele é verdadeiro, é porque ele é puro. A integridade é muito importante na nossa vida espiritual. Aqui nós vamos ver o padrão de integridade. A integridade está relacionada com a questão da verdade e que reflete a santidade de Deus. Primeira coisa, autenticidade. O que é autenticidade? É algo real, é algo verdadeiro. Quando, irmãos, vou citar um exemplo aqui que muitos aqui já até passou por isso. Um exemplo, nós estamos aqui, somos brasileiros, de repente temos o direito de nos tornar cidadão irlandês. Tem certas exigências. Uma das exigências, documento exigido, que nós temos que trazer, que é exigido aqui no Brasil, é o nosso certidão de casamento, para quem é casado, certidão de nascimento para todo mundo. Isso nós temos que trazer um original, que tem a autenticidade de no caso do Brasil, do cartório de registro, ali certinho, tudo ok, não pode ser cópia, tem que ser original, chegar aqui, tem que mandar traduzir de uma forma original por pessoas que têm a legalidade de fazer a tradução, não é qualquer um, porque vai ter que ter um carimbo, vai ter que autenticar aquele documento e tem que ser real, verdadeiro. Assim a nossa vida como cristão diante de Deus, eu preciso ser verdadeiro. A integridade básica da santidade é ser autêntico. A integridade básica da santidade é básica, é ser
autêntico é ser verdadeiro. O cristão tem que ser verdadeiro. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiros, porque até então o pai da mentira chama-se Satanás. E a Bíblia diz que aquele que comete mentira se torna filho do pai da mentira, é lógico. Eu preciso ser autêntico como cristão. Eu não posso envergonhar o nome de Jesus Cristo por aí afora, em hipótese alguma. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, o que está escrito? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dizendo aos irmãos em Roma: olha, vocês não se conformem com este mundo. Irmãos, que estamos vivendo um mundo totalmente mergulhado no pecado. Não podemos conformar com as coisas que têm acontecido neste mundo. Um sistema totalmente regido por pessoas que não temem a Deus. Olha as coisas que têm entrado no mundo, e muitos crentes conformadíssimos com as coisas que têm surgido no mundo pós-moderno, principalmente. Estão conformados. Coisas que no passado, irmãos, era visto e era pecado. Hoje, para muitos deixou de ser pecado, porque foi conformando com a forma, com o sistema do mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mais uma vez eu volto a dizer, nós não somos deste mundo, nós temos, irmãos, a autenticidade dos céus, temos o selo, o carimbo do Espírito Santo de Deus, é isso que nos torna autêntico. Nós fomos autenticados pelo Espírito Santo de Deus. E precisamos manter isso. Precisamos manter isso. Amém? Precisamos manter de toda a integridade básica da santidade é ser autêntico. E o santo, isso é, estar em contraste com muitos que vivem em nosso redor. Irmão, ser autêntico, ser autêntico aí, um cristão autêntico, muitas vezes com certeza autêntico e santo, isto é, andar na contramão de muitos, andar em contraste. O que é contraste? Andar de forma diferente. Se a pessoa está indo, você está voltando, em contraste com as coisas do mundo, com as coisas do mundo, com aquilo que é pecado, com aqueles que vivem. Às vezes as pessoas, eu não posso magoar, eu preciso fazer isso, porque é meu amigo, é isso, é aquilo. Irmãos, vamos observar, porque tudo aquilo que faz nos deixar de ser um crente autêntico, não importa o que for, precisamos deixar, precisamos estar prontos para aguentar, se for o caso, crítica, talvez até perder a amizade. A maior amizade que nós temos que manter, essa maior amizade que temos é Cristo Jesus, o nosso amigo por excelência. Esse eu não posso, em hipótese alguma, perder a amizade dele. Ele nos chamou de amigo. Jesus nos chama de amigo, um amigo por excelência. Essa amizade, irmãos, nós não podemos perder nunca. Agora, não queira ser bonzinho ao ponto de fazer algo para agradar A ou B, mas algo que desagrada a Deus. Não faça isso, porque você, se assim fizer, não está mostrando que possui a base da santidade, ou seja, não está sendo autêntico. Não está sendo íntegro, como cristão, custe o que custarmos, porque ser santo, isto é estar em contraste com muitos que vivem em nosso redor. Em contraste, o crente verdadeiro tem que estar pronto para ser odiado, chacoteado. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Jesus falou. Nós não podemos criar inimigo, fazer inimigo, irmão. Mas aqueles que querem nos tornar nossos inimigos, o que podemos fazer? Não podemos fazer nada, nós temos que estar pronto pelo amor a Cristo, por servir a Jesus, por ser crente autêntico, por praticar a ética
da santidade, por estar enquadrado nos preceitos, nas regras, nas leis, nas diretrizes da palavra de Deus. Se isso eu estiver fazendo incomodar alguém, irmãos, eu não posso mudar. Nós vimos isso na vida dos apóstolos, dos profetas, daqueles que nos antecederam, homens que sofreram, apanharam, foram mortos, martirizados, mas não mudaram, porque A ou B estava achando que eles estavam extrapolando, que eles não deviam fazer aquilo. Não, continuaram autênticos. Um grande exemplo que temos na Bíblia, o apóstolo Paulo. Um grande exemplo abaixo de Cristo. O homem foi até o fim, sofreu muito, mas foi íntegro, manteve-se firme. O padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão, é isso que eu estou vendo. Deus espera esse padrão de integridade. Vamos continuar sendo íntegro. O íntegro, se eu sou íntegro, né, estarei praticando a base da santidade e serei autêntico, verdadeiro, né, original, real. É isso, não tenho que envergonhar, nós não temos que nos envergonhar, irmãos, neste mundo de ninguém, porque somos cristãos e servimos a Deus e estamos na contramão ou em contraste com este mundo que jaz no maligno. É esse o nosso papel mesmo, irmãos, andarmos em contraste. Enquanto o mundo está no pecado, nós estamos pela santidade. É totalmente diferente. É o contraste isso aí mesmo, e se nós assim estivermos procedendo, isso prova que estamos sendo autêntico, legítimo, verdadeiro, íntegro, diante de Deus. Diante de Deus. Não posso fazer isso porque alguém vai ver, vai me reprovar, vai falar algo para mim, e não sei o que, vai virar a cara para mim, vai deixar de ser meu amigo. É melhor manter a amizade com Jesus Cristo, se for o caso, do que agradar os amigos aqui, certos amigos, e perder a amizade de Jesus. Não faça isso jamais, isso é péssimo. Eu quero ler um versículo aqui em Salmos, capítulo 101, Salmos 101, versículo de número 7. Salmo 101, versículo 7, que está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não entrará firme perante os meus olhos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então devemos ser verdadeiros. Há muitos irmãos enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo, porque ninguém engana a Deus. E a Bíblia diz que ninguém permanece. Aquele que usa de engano, aqui ó. Aquele que usa de engano, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Vai até certo ponto, meu irmão. A mentira, logo ela é desmascarada. Ela tem que aparecer. Pode até caminhar. Ei, você que às vezes está fazendo algo errado, desobedecendo, deixando de ser autêntico, sabe de uma coisa? Se não consertar, meu irmão, você não permanecerá. É a Bíblia que diz. Na casa do Senhor, na congregação dos justos. Aquele que os engana não permanecerá. Isso é a palavra de Deus. Infelizmente, por isso que às vezes passa tempos e de repente, alguém desvia ou já estava desviado, simplesmente afasta, mas é porque estava usando de engano. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiro, autêntico na presença de Deus. Vamos para a segunda coisa aqui. Primeiro é autenticidade. Segundo, veracidade. O que é isso? Veracidade. Veracidade é a capacidade de ser o quê? Verdadeiro. Ou de corresponder à verdade. Veracidade tem tudo, o nome já fala veracidade, já tem tudo a ver com a verdade, tem tudo a ver de ser verdadeiro. Nós vivemos, irmãos, em um tempo, em épocas
que hoje virou moda, né? Esse negócio de fake news, que é mentira, né? É algo mentiroso, que hoje, né, inclusive está causando problema aí pelo mundo afora, no mundo afora, mas para nós cristãos isso não funciona. Precisamos ser verdadeiros, porque novamente o versículo aqui, Salmo 101, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Não estará firme, porque Deus condena isso. Como que uma pessoa pode estar firme usando de mentira, de falsidade, mesmo sendo crente? Não está firme diante dos olhos de Deus e precisa o mais rápido possível de um conserto. É na prática, irmão, veracidade, é na prática de dizer a verdade em quaisquer situações que Deus espera do cristão comportamento exemplar. Em qualquer situação e circunstância. Se eu pratico a veracidade, que é um padrão de integridade, que tem tudo a ver com a minha integridade, que Deus espera da minha vida, Deus espera isso aí, independente de qualquer coisa. Eu preciso falar a verdade, ser verdadeiro. Eu preciso praticar a veracidade. Não a mentirinha, logo eu peço perdão a Deus. Não existe mentirinha do gasto, não existe mentirinha. Mentira é pecado. E eu estou deixando de ser autêntico, eu estou deixando de ser verdadeiro. Se assim eu proceder. Não, mas eu preciso mentir porque eu vou fazer um negócio ali, né, tal. Eu peço perdão a Deus. Ai, que Jesus volte nesse momento. Ou dá um ataque fulminante, não dá tempo de você reconciliar, porque a Bíblia diz que nós devemos estar atentos, vigilantes a todo momento, porque não sabemos a hora que há de vir o Filho do Homem, não sabemos a hora que o nosso fio da existência será cortado. Então, eu sabendo, irmãos, que a mentira é do diabo, o que eu devo fazer? Em hipótese alguma, em qualquer situação, ou em quaisquer situações, eu preciso, ou seja, Deus espera de mim como cristão comportamento exemplar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ler. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Qual que é aqui, né, irmãos, a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto? Mais uma vez aqui, né, o apóstolo Paulo recomendando aos irmãos em Corinto, recomendando também a mim, a você e nós. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então a grande questão é essa. Agora, irmãos, nós estamos vendo um mundo relativista que está predominando, infelizmente, mundo relativista. O que é relativismo? O relativismo é o quê? O relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral, nem no campo cultural. Isso é relativismo. E o mundo, irmãos, caminhou para isso. As pessoas criam suas próprias interpretações, duvidando, né, um dos outros, criando seus conceitos, seus padrões. Mais uma vez, vou dizer, estamos vendo aqui sobre padrões de santidade ou padrões de integridade, né, que Deus espera da vida cristã. O padrão do mundo, esse padrão do mundo relativista, não serve para nós cristãos. O que mais tem hoje, infelizmente, irmãos, infelizmente, essa geração nova, os adolescentes hoje,
O que eles fazem? Eles seguem. Existem vários youtubers hoje na internet que são adeptos, usados por Satanás, e pratica muito bem relativismo, para confundir, para colocar isso na cabeça dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. No Brasil tem alguns que é especialista, que é especializado em perverter as mentes dos adolescentes e tem milhares de seguidores nas suas redes sociais, implantando o relativismo que através disso aqui traz o que? A rebeldia contra Deus, ao ponto de não suportar o ensinamento da palavra de Deus, ao ponto de ignorar as verdades contidas na palavra de Deus. Existe sim verdade absoluta, e a verdade absoluta é a Bíblia Sagrada. Que história é essa? Que não existe verdade absoluta, cada um cria a sua interpretação da forma que ele achar que é conveniente. Isso não funciona para nós cristãos. Nós temos a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé. Nós vimos aqui, se eu quero adquirir o padrão de santidade, é através da palavra de Deus, depois segue os outros padrões, tudo enquadrado na palavra de Deus. Agora vem alguém, né, com esse negócio de relativismo, ensinando, pregando, não, isso é besteira, isso não existe. É cada um que tem que criar, que tem que interpretar e tal. Aí surgiu o que? A libertinagem. Um mundo de libertinagem. Cada um faz o que quer, o que pensa, com coisa que não tem um superior, um Criador, Deus Todo-Poderoso. O homem se tornou com isso, se tornou e tem se tornado o centro das atenções. Mas para nós, irmãos, que somos cristãos, que possuímos a ética da santidade, que somos separados, santos, o nosso manual, o nosso padrão é o padrão dos céus. E outra coisa, precisamos, irmãos, ser fiel, fidelidade, praticar a fidelidade, que também faz parte de ser verdadeiro, de sermos verdadeiros. Romanos 6, versículo 11. Vamos ler aqui esse versículo, já estamos partindo para o encerramento desse ensino maravilhoso. Romanos capítulo 6, versículo de número 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para quem? Para o pecado. E vivo para quem? Para Deus. É isso que nós precisamos nos manter. Temos que ser fiel a isso. Manter a fidelidade, né? Então, para nós encerrarmos aqui, vamos entrar no quarto tópico, que é o último, vamos encerrar. O padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. O padrão indispensável. Nós encontramos isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo... vamos ler aqui rapidamente, que vai falar sobre o fruto do Espírito. Não tem como falar nesse assunto, sobre esse padrão indispensável do verdadeiro cristão, a não ser baseado nesses versículos, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26, que está escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, primeira coisa, amor. O padrão indispensável de todo verdadeiro
cristão, amor. Eu preciso ter isso. Eu preciso desenvolver isso. Né? Eu preciso praticar isso. Depois os irmãos lêem 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre a suprema do amor a partir do versículo 1, lê na sua casa. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, irmãos, o padrão para eu preciso ter um amor. Outra coisa, pureza. Né? Você pratica o que Deus pede por amor a Ele? Será que eu sou capaz de praticar aquilo que Deus me pede por amar a Ele? Que é o grande, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós temos sido capazes, irmãos? Então esse é o padrão. Indispensável. Não é coisa que eu vou ser crente, mas eu vou escolher o meu... Não, crente nós não temos de direito, se é que eu quero o céu. Quero ser bem claro. Se é que eu quero habitar o céu, eu não tenho direito de criar padrão nenhum para a minha vida espiritual. Os padrões eu encontro aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Aqui, ó, amor. Não, eu não escolho, não vou amar fulano, beltrano e tal. Não. Amar o próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento. Primeiro eu devo amar a Deus, depois o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que praticar amor, é a base onde são desenvolvidas todas as demais qualidades espirituais, é o amor. Amor é a base. O que é a base? É o que sustenta. Se eu não sou capaz de praticar o amor, então tem algo erradíssimo, eu estou sem a base. Sem base eu vou desmoronar. Jesus já viu casa, construir casa sem uma boa base, uma boa fundação, ela vai cair. Jesus citou isso na parábola, usando a casa que foi construída na areia e a outra foi construída na rocha. A casa foi construída na areia, bateu, né? Veio a chuva, bateu o vento, veio as águas, levou a casa, porque ela não tinha sustentabilidade. Mas a casa construída na rocha, quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa vida tem que estar arraigada em Cristo Jesus. Aí sim, serei capaz de praticar o amor. A base da nossa fé é o amor. É o amor. Outra coisa, pureza. Né? É a crucificação que o cristão faz de sua velha natureza de forma impiedosa, sabendo que será dolorosa e decisiva para que o fruto seja real na sua vida de maneira pura, para que assim viva e ande no Espírito. Leia em tua casa Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11. Leia também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 11. Pureza. Pureza fala, irmãos, de algo limpo. Pureza. Outra coisa, longanimidade. Eu preciso ser longânimo. É a parte do fruto do Espírito que leva a nos relacionarmos com o próximo de maneira amorosa, bondosa, gentil, independentemente de provocações afrontosas e etc. É ser longânimo. Não é ser aquela pessoa explosiva, aquela pessoa descontrolada. Jesus nos ensinou a ser longânimo. Longânimo. O que é ser longânimo? Amoroso, bondoso, gentil, independente de provocações afrontosas. Independente. Às vezes somos irmãos longânimo de forma conveniente. Se alguém me trata bem, eu serei longânimo para com ele. Mas se acontecer algo que não me agradou, eu já mudo e na mesma hora já, né, quero resolver, já fico de forma rápida agindo na ira. Não, não é dessa forma. Outra coisa, mansidão. É a prática de uma vida de humildade. Uma das coisas difíceis de nós praticarmos hoje, eu sempre tenho falado, humildade. Ser humilde. Às vezes conseguimos ser humilde quando estamos lá em vantagem. Não, isso aí não há mérito nenhum. Eu quero ver praticar a humildade quando somos afrontados, somos, irmãos, caluniados, somos tratados de forma covarde,
mentirosas. Aí eu quero ver se somos capazes de praticar a mansidão. É a prática de uma vida humilde, isso é ser manso, onde é reconhecido o valor alheio, com a compreensão de que não somos superiores. Cristo é o nosso exemplo de vida prática de humildade e mansidão. Já pensou Jesus? Se Jesus não tivesse essa prática da mansidão, quantas vezes Jesus foi afrontado? Quantas vezes Jesus foi injuriado? Arrumaram falsa testemunha para Jesus, para falar mentiras, para que ele fosse julgado e condenado para ser morto. Cuspiram na face de Jesus, bateram em Jesus, esbofetearam Jesus. E fora as acusações que fizeram contra Jesus. A Bíblia diz que como uma ovelha muda foi levado ao matador. E quando Jesus, no momento da crucificação, abriu a boca, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Será que somos capazes, irmãos, de exercer essa mansidão a esse ponto, de perdoar aqueles que nos maltratam, aquele que nos faz mal? Será que somos capazes ou partimos para cima com a mesma ignorância? Devemos lembrar que Deus nos constituiu para sermos padrão, para sermos exemplo, como Ele foi o exemplo, para ser modelo neste mundo. Precisamos ter também o domínio próprio, ou seja, o controle dos desejos e das vontades é a nossa maior luta. Domínio próprio, essa é a nossa maior luta. Às vezes não conseguimos ter esse domínio, que precisamos de domínio próprio. Cristo demonstrou de forma muito clara exemplo de domínio próprio, porque veio a este mundo para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Jesus não usurpou, mesmo sendo filho de Deus, não usurpou do trono, ele se fez servo. Ele se fez servo em tudo, ele obedeceu, ele teve domínio próprio. E foi até o final, porque ele fez a vontade de Deus. Será que somos capazes, irmãos? É difícil demais. De fazer a vontade de outro ao invés da nossa vontade? Como ser humano que somos, irmãos, se Deus não tiver misericórdia, não estiver na graça, pautando pela ética, pautando aqui pela ética da santidade, com certeza nós não vamos reconhecer, não teremos o domínio próprio, nós iremos ver o nosso lado. É isso que nós gostamos de fazer, ver o nosso lado. Não somos capazes de deixar, talvez de parar a nossa vida, de fazer algo que nós teremos que fazer para fazer ou acudir a alguém, fazer a vontade de outra pessoa. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Jesus deixou o céu de glória, sua riqueza, na plenitude dos céus. Desceu, se fez carne, sofreu as mais baixas humilhações e viveu a vontade do Pai, fez a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Jesus disse: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Quantas vezes o Senhor, orando, momentos antes de ser crucificado: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Pronto, cumpriu. Quando Jesus morreu, cumpriu-se tudo. Jesus foi na íntegra, cauteloso em tudo e deixou-nos exemplos. Qual que é o nosso maior exemplo? Jesus Cristo, em tudo, irmão. Em tudo. Será que nós estamos hoje, preparados para fazer a vontade de Deus? Será que temos feito a vontade de Deus? Precisamos fazer a vontade de Deus. Há muitos fazendo a sua própria vontade. Para concluir, Deus espera que seus filhos tenham um padrão santo de vida, que o seu
procedimento venha a ser santo e que as pessoas vejam a santidade de Cristo Jesus em você. É isso. Deus espera que seus filhos tenham um padrão santo de vida. Que o meu próximo, que o meu semelhante venha ver isso e ver a santidade em mim e que eu possa realmente ser padrão ou servir de modelo para outras pessoas com a minha vida espiritual. Com a minha vida espiritual. Como que nós temos participado, irmãos, do corpo de Cristo? Como que temos? Temos sido autênticos? Temos sido verdadeiros? Eu espero que essa palavra, que esse ensino tocou ao seu coração. Que Deus continue abençoando maravilhosamente. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar nesse ensino. E não esqueça, temos que praticar a ética. Temos que ser ético como cristão, ou a ética da santidade. É isso. Obedecendo os preceitos, os ensinamentos da palavra do nosso Deus. E sendo, irmãos, influência, sendo modelo, padrão para o mundo que jaz no maligno. Eterno, soberano Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu de estar aqui, Senhor, mais uma vez, transmitindo a Tua santa e poderosa palavra, e que essa palavra possa tocar profundamente aos corações. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, não sou hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, que a graça do Senhor Jesus permaneça na sua vida para sempre. Amém.